11 anos a fazer as perguntas certas. O Observador está a comemorar o seu 11º aniversário e queremos partilhá-lo consigo. Junte-se a nós e desfrute de todos os conteúdos por apenas 39,90€. Assine o Jornalismo Independente, agora com 58% de desconto em observador.pt. Fazia-me confusão perceber como é que se conseguia encher um livro, tanta página com uma história. Pois é, tu és publicitário, portanto és obrigado a ir a um briefing e contar uma história em 60 segundos, 30 segundos, 60 segundos, sim. E de repente, como é que começou entre 310 páginas? Como é que se consegue esticar uma história e isso demora muito tempo a aprender, porque demora muito tempo a aprender. A gente tem que aprender a gerir, pelo menos eu tive que aprender a gerir o tempo das palavras nas páginas, não é? E a perceber que 300 páginas dá para contar muita coisa e dá para ir com muita calma. Nuno Duarte, publicitário há 30 anos e escritor há 1 ou 2, com o seu romance de estreia, Pés de Barro, sobre a construção da Ponte Salazar, na altura, nos anos 60, ganhou o prémio do mais alto valor pecuniário em Portugal para uma obra literária, o prémio Leia, no valor de 50.000€. A atual ponte 25 de Abril foi um feito de engenharia e era, na altura, a maior ponte da Europa e a 5ª maior do mundo. Terminada em 4 anos, 6 meses antes do prazo previsto, envolveu 3.000 trabalhadores e 70.000 toneladas de aço. Neste romance magistral, Nuno Duarte aborda a história da construção da ponte, a vida num pátio operário, a convivência com inúmeros norte-americanos no bairro de Alcântara e os acontecimentos políticos da época. Como referiu Manuel Alegre, presidente do júri do Prémio Leia, Pés de Barro é um retrato muito dinâmico e vivo do Portugal dos anos 60, na melhor tradição do romance político-social. A ponte e este romance, 2 obras-primas. Olá Nuno, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu és um sinterense. Como tu dizes, eu nasci no ex-hospital, agora hostel, perto do Palácio Vila. Palácio da Vila, não é? Sim, é muito perto, é do outro lado da rua, quase. Onde é o hotel? É o Hotel Tivoli, eu não sei o que era, aí por ti, para esse lado ou para o outro? Sim, o Tivoli é relativamente perto também, sim. Em frente ao hospital há um pelourinho, ainda existe. Ok, já sei qual é. Já sei então. Boa, já sei. Muito bem. Tu tens uma grande vantagem agora como escritor. Eu disse que és escritor há 1 ano ou 2, é mentira, tu escreves há muito tempo. Aliás, como diretor criativo de agências de várias por onde tu passaste, tinhas que escrever muito. O teu trabalho passou mais por ser... eras copy? Não. Eras diretor de arte? Sim. Art director, portanto era parte da ilustração sim, e do... Sim. Então porquê que não fizeste tu, por acaso a tua capa de Este Pés de Barro é muito boa, mas podia ter sido tu? Porque acho que uma coisa que eu aprendi na publicidade é respeitar o trabalho, cada macaco no seu galho. E portanto acho que a editora tem pessoas para fazer isso, sabe fazer isso melhor do que eu certamente. E de facto. E fez, não é? Fez. A capa está muito gira deste Pés de Barro. Muito bem, tu tinhas uma grande vantagem para um escritor e para um escritor novo. Eu disse que escreveste começas há 1 ano ou 2, é mentira, tu tens várias coisas no computador. Sim. 3 ou 4 romances prévios que poderiam um dia sair se forem todos reescritos. Eu acho que nem reescritos. Eu acho que este livro. Mas tu já escreves há algum tempo, claro. Sim. Mas romance. Sim, eu tentei, mais do que escrever contos, tentei escrever romances, porque fazia-me confusão perceber como é que se conseguia encher um livro, tanta página com uma história. Pois é, tu és publicitário, portanto és obrigado a ir a um briefing e contar uma história em 60 segundos, 30 segundos, 60 segundos, sim. E de repente, como é que começou entre 310 páginas? Como é que se consegue esticar uma história e isso demora muito tempo a aprender, porque demora muito tempo a aprender. A gente tem que aprender a gerir, pelo menos eu tive que aprender a gerir o tempo das palavras nas páginas, não é? E a perceber que 300 páginas dá para contar muita coisa e dá para ir com muita calma e dá para brincar com as palavras e com os personagens e com uma série de coisas que não são essenciais à história, se calhar, mas depois enriquecem, não é? Enriquecem, claro que sim. É engraçado porque há uma coisa que eu vou dizer já que gosto muito em ti, Nuno, é a tua... ia dizer, humildade neste sentido, és despretensioso. Tu dizes, este prémio não distingue publicitários, mas escritores, é coisa que eu não sou. Ou talvez seja, afinal, publicitário de dia, escritor à noite, nas horas antes e depois dos briefings. Esta ideia de, não sei, agora eu não sabia escrever, quis experimentar este exercício de escrever muitas páginas para contar uma história. Não sabia que era assim possível. Já tinhas um colega no 12º, era esse que dizia, estou a escrever um romance, e tu?
É doido, não é? É doido como é que me tipo... Mas hoje dizes, eu tentei, eu consegui, afinal, é possível. Pronto, quer dizer, assumes, não é aquela coisa, nunca serei escritor. Não, eu demorei, quer dizer, demorei para uns 15 anos a experimentar e a tentar, mas quem me conhece pessoalmente, se calhar não vai concordar com essa coisa de que eu não sou, de que eu sou despretensioso, ou pelo menos algumas pessoas que me conhem. Mas tens um leão de bronze de canto, pelo amor de Deus. Sim, acho que sim, já não me lembro bem, mas acho que sim. Mas em relação à escrita sou muito despretensioso, porque eu disse isso no discurso. É que é isso que estamos a falar hoje. Sim, eu disse isso no discurso quando aceitei o prémio. Eu tenho um profundo respeito pela literatura e, portanto, estar na mesma casa que já foi habitada por pessoas que eu admiro tanto. Os Steinbecks e os Hemingways da biblioteca do teu pai. Exatamente. Os Saramago. Chamarem-me escritor é pôr-me nessa casa, e isso é uma coisa que me... Mas mereces. O mais curioso é isso. Os Dostoiévski, os Tolstóis, os Ferreira de Castro, os José Cardoso Pires, os Saramago. A casa do teu pai tinha muitos livros, isso é muito, muito bom. Tinha uma casa. O teu pai era um leitor também intenso. Sim, intenso. Era um bom leitor. Não era um leitor ávido, mas tinha sempre um livro na cabeceira, sempre. Que sim. E portanto a casa dele ainda hoje tem, ele já não está, já faleceu, mas ainda, aliás, o nome Vítor Tira Picos vem dele. É uma curiosidade que eu depois posso contar. Vítor Tira Picos, engraçado, o teu protagonista. Arranjaste umas personagens extraordinárias neste romance, concretamente o Vítor é mesmo o protagonista, este operário, que vai se alistar como operário neste exército de obreiros, e tem muito a ver com exércitos esta história. O Tira-Picos foi exatamente da tua família, pois é? Sim. A personagem, o protagonista do livro, tem zero a ver com o meu pai, portanto, a não ser o nome. Ou com o avô. Ou com o bisavô. O bisavô é que era parece o verdadeiro, o original Tira-Picos? Sim, parece. Porquê? Porque parece que gostava de beber uns copos. Portanto... E quando saía de casa dizia à minha bisavó, eu vou ali à taberna tirar os picos à garganta. Acho que está muito bom. Acho que a coisa vem daí. Mas a coisa pegou? O teu pai também chamava-lhe Tira-Picos? Sim. Eu já não apanhei essa alcunha, mas o meu pai sim. Eu, por acaso, tenho pena, que eu gosto de Tira-Picos. Sim, é extraordinário. E agora então vais ficar famoso. Eu tive quase para mudar o nome ao protagonista, depois de ter ganhado o prémio, e por outra coisa qualquer, e assinar o livro como Nuno Tira-Picos. Também pensei nisso. Nessa questão dos prémios, do prémio Leia, tem que ir tu mandas um manuscrito, agora acho que foi digital, já é a segunda vez que é, uma pena, ou o que seja, e depois online, e depois tem que ser com o nome falso, porque eles não podem saber quem tu és. É um pseudónimo, sim. E aí podias ter posto. Não, por acaso... Miguel Tira-Picos. Não, por acaso pus Moebius, que é o... Isso tem a ver com... Vamos à BD, então, já percebi. Sim. E, portanto, é um concurso. E só depois de ganhar e ser escolhido é que abrem então os envelopes com a tua verdadeira identidade. Não sabem quem eu sou, não sabem se é um homem, se é uma mulher, não fazem ideia. Incrível. É um romance extraordinário, eu vou dizer isto várias vezes na entrevistadores, peço desculpa, mas é assim mesmo. És também amante de banda desenhada e colecionador. Tens uns 1000 álbuns, é possível isto? Por aí, sim. Entre Goscinny, o Hergés e o Edgar P. Jacobs, era dos meus preferidos. Esta marca amarela que marcou-me todo, é incrível. Continuam a sair livros do Blake Mortimer bons. Já não do sim, não, já morreu, Jacobs. mas com graça. Mas são bons esta continuação, a repescagem. Alguns, há uns melhores, outros piores, mas sim, alguns são bons. Mas tu também escrevias as histórias e desenhavas. Sim. Tu tens tiras e bandas com coisas tuas, livros desses? Tenho algumas. Eu ainda cheguei a participar nos concursos em miúdo. Estilo BD amador, esse tipo de coisa? Ainda não havia amadora, acho que era na Amora. Ainda ganhei um concursozito qualquer para menores de 15 ou coisa que o valha, porque eu, de facto, para menor de 15 não me safava muito mal, mas depois o talento não passou daí, não é? E o teu pai, filho, arranjou um emprego sério. Arranjou um emprego sério. Com muitos artistas que eu recebo aqui, ouvem sempre isto dos pais, é extraordinário. Arranjou um emprego sério porque quer dizer, faz lá as tuas desenhadas. Faz isso como hobby. Exatamente. Mas e depois o apelo da publicidade, quando é que isto vem? Tu já estás há 30 anos neste meio? Sim. Design gráfico e a tua formação? Sim. Sim, eu tive no Arco. Eu fiz o curso de design gráfico no Arco. Isso era para arranjar um emprego a sério? Aí era, mas um bocadinho dentro da arte, ou ainda não era? Não é, eu fui sempre tentando fugir o máximo possível com o rabo à saringa do emprego a sério, e acho que fui conseguindo. Depois acabei na publicidade, que não é bem um emprego a sério, não é? Sim.
E então tive sorte. Depois, e tens talento, não, senão também só com sorte ajuda, claro que sim. Sim, mas tive muita sorte. Há 30 anos tive muita sorte. Porque não eras diretor criativo de uma série de... Depois a evolução, acho que tu passaste, o Gilby, Euro RSCG, Proximity, o Underman, BBDO, DDB. Caramba, não é só sorte, mas tem que ser, bom. Sim, tens que ser cobiçado. Sim, eu acho que a partir de... E então neste meio, meu Deus. Eu acho que fui bom a aprender. Hoje em dia, se tivesse com o portfólio que eu tinha na altura, com 21 anos ou coisa que eu valha, se hoje tentasse arranjar emprego em publicidade, não ia lá de nenhum. Ganhaste os prémios de criatividade e tal. Sim. E depois com o Nuno Antunes, teu sócio, cofundaram então esta Milford. Sim. Que és sócio, és cofundador e és diretor criativo. Portanto, ganhaste um Leão de Bronze em Cannes. Diz-me uma campanha tua de repente que te lembres. Os Jogos da Santa Casa. Já fiz uma para os Jogos da Santa Casa institucional, sim. Mas aquela que eu me lembro agora mais recentemente é da Sociedade Portuguesa de Autores, que saiu há 2 semanas. E conversámos ontem, foi a nossa convidada de ontem, porque faz 100 anos agora. Faz 100 anos e amanhã é uma das campanhas que eu mais gostei de fazer nos últimos tempos. E esta que está agora... Sim. E há os testemunhos de cada um... já sei, com a Rita Retschuz e com... Sim, gosto porque acho que tem um pensamento muito interessante, que virou a história do direito de autor para o consumidor, não é? Exato. Acho que isso é interessante. E depois conheci o Hermano José, não é? Que é verdade, é um dos que pertence aos órgãos, é um dos órgãos da SPA. Uma espécie de herói pessoal, não é? Para a minha geração, acho eu. Muito bem, então o teu desafio foi, de facto, como escrever 300 páginas para contar uma coisa que tu conseguias normalmente contar em 30 segundos com os teus briefings. Sim. Publicidade versus escritor, no fundo é contar histórias. Sim. Não é? Com o princípio, meio e fim. Sim, só que estas são as que me apetecem contar. Como tu dizes, na publicidade contamos as histórias que as marcas pagam para contar. Na literatura contamos as que nós queremos contar. Em última análise, em última análise até podemos contar aquelas que os clientes querem contar, porque quantas vezes nós somos levados a aceitar coisas com as quais nós estamos completamente de acordo, e faz parte, da vida, não é? Exato. Aquilo é um comércio, portanto como se fosse da justiça. Tu a gente tem direito a uma defesa, obviamente, mais criminoso que seja. Às vezes é um bocadinho criminoso, mas quer dizer, são clientes e tentei e falhei durante 15 anos até escrever este Pés de Barro. Então devia ter dito há 15 anos na entrada. Mas pronto. Mas esta ideia de pegar num romance sobre... É extraordinário não ter havido nenhum romance, porque não há. É incrível. Sobre que meta a ponte. E há muito sobre a guerra colonial, sobre retornados, há imensos. Os Olhos Peixoto tem uma série sobre imigração. A Dulce Maria Cardoso tem um extraordinário sobre retornados que se chama O Retorno. Exatamente. Aliás, foi agora celebrado, fez 20 anos ou 10 anos. É um livro que eu amei e que teve alguma influência na forma como eu escrevi os diálogos. A Tinta da China. Ok. É uma boa influência, muito boa. Sim. E sim, não havia nada sobre a ponte. A ponte é muito curioso. Eu, como estudei engenharia, disse-me logo imenso quando vi a ponte na capa, pensei, olha, que engraçado. E de facto diz-me que eu gostei muito. Eu fui aluno do Edgar Cardoso, caramba, nosso construtor de pontes. O último ano que ele deu aulas foi comigo. É engraçado. E é giro, porque isto, ao mesmo tempo, isto não é um romance histórico, é uma ficção pura. Tu fazes questão de dizer isto. Sim, porque eu não vamos lá ver, primeiro não sou engenheiro, nem estudei engenharia no técnico, e portanto é provável que eu tenha cometido algumas gafes na parte técnica da construção da ponte. Na parte da guerra já sei que cometi pelo menos 2, não interessa quais. Ok, não digas. Porque de facto, estamos a falar nos anos 60, não é? Eu não era nascido, não é? E pronto, não é? Tu, como tu dizes, ainda respiraste um arzinho de ausência de liberdade no tempo da outra senhora. Tu nasceste uns meses antes, outra senhora, um ano antes do ensino de Gabriel. Mas, de facto, tu apanhas aqui... Com este teu livro, foste buscar estes factos que a Guerra Colonial tinha começado em 61, em 18 de dezembro desse ano também a União Indiana tirou-nos a Índia, apanhaste, em 63 começou a guerra na Guiné, apanha a trama deste livro e são notícias que eles vão recebendo. A tragédia que eu não sabia, depois fui ver, de facto, do Cais do Estreia, aquela cobertura que caiu e matou 49 pessoas, e foi o 69, é impressionante. O 65, quando aparece o corpo do Humberto Delgado. E quando no ano também começaram o Plano Nacional de Vacinação com o poliomielite, a fábrica da Regina, pronto, já havia cá na altura, ainda há. E é engraçado, foste buscar estes factos e encaixaste muito bem naquela trama. Sim. Está muito bem, foi muito bem encadeado. Sim, eu tive... Mas tu falas de tudo o que era importante na altura e que era notícia. Sim, eu comecei... A guerra não fazia parte da trama do livro, eu acho que
o azar daquela gente toda que foi para a guerra foi a minha sorte neste livro, porque eu de repente estava a escrever uma primeira versão. Mas era ali, a 100 metros. Sim, mas eu quando os barcos partiam dali. A primeira versão do livro, a guerra não estava lá. Eu de repente disse, mas espera lá, mas... eu não posso fazer não, como se nada tivesse nada acontecesse ali a 100 metros. E de repente, quando percebi isso, tinha o tema do livro. Porque eu acho que esta história de descobrir qual é o tema do livro, não é? Eu acho que só, é uma coisa que só se descobre a mais de meio. Foi tu disseste, só para aí a meio que eu percebi. Espera lá, mas isto é sobre esta dicotomia e todo o livro é. Aí inventaste o irmão? Sem querer fazer mais spoilers. Sim, porque na primeira versão ele não era um irmão, era um amigo do lado do pátio. Sim. Eu percebi, para incluir a guerra ia nascer um irmão. Porque eu tinha que mandar alguém à guerra, não mandando o protagonista, tinha que mandar alguém à guerra. E o livro todo, na verdade, é todo uma dicotomia, não é? Ele não sabe ler, o Jacinto lê muitos livros, o Jacinto não o Láslo Barraquinha. Queres ler? Eu achei extraordinário esta demência, o Alzheimer, a pessoa que um vai ensinar a ler o outro e ele próprio está a desaprender a ler. Sim. Isso é extraordinário que tu foste lembrar, grande cabeça, incrível, Nuno, a sério. Obrigado. É emocionante. Foi uma tentativa de ter esta dicotomia, não é? Sim, estes dois exércitos. Formou-se um exército para construir a ponte e os exércitos estavam a formar para atravessar para ir para Angola e para não sei o quê, em força e rapidamente em força, como disse o Salazar, não é? Não foi nem uma coisa nem outra. Só não falaste, mas mencionaste a questão da, por exemplo, as cheias de Lisboa, um ano e meio depois, senão tu tinhas incluído também se pudesses, porque foi uma coisa também que afetou muito. Morreram 700 pessoas. Naquela altura o Salazar disse que não se contem mais mortes, a partir de agora é proibido dizer quantos. Acho que foi aos 400 que ele parou. Foi impressionante. Mas eu tive a ver notícias na altura, nem em 400 falam. Aquilo foi, as pessoas morreram enterradas vivas, não é? É impressionante, naquela lama, exatamente. Sim. E eu estou-te a ver a falar disso um dia num romance. Espero que o segundo, não sei se é nesta altura outra vez também, mas isto é uma coisa que eu estou-te a ver. A Joana Amaral Dias fez um livro sobre isto, não sei se sabes. Não sei. Fez um livro sobre estas cheias, muito bom, e veio cá falar sobre isso, este espaço também. Mas de facto também foi um grande ama. E pensei, olha, isto não apanhou, senão ele falava disto. E depois lá vi que faz depois lá tens uma referência a dizer sim, e animei depois, mas mal sabiam eles. E eu, ok, pronto, está cá. De facto, tudo que era importante naquela altura tu mencionaste, é extraordinário. Muito bem. Eu tinha sempre uma cábula ao meu lado que era uma cronologia dos acontecimentos principais e isso ia-me ajudando a ir buscar coisas. Claro, posso apanhar isto agora. A publicidade vai fazer sempre parte da tua vida ou vais passar a ser escritor? Ninguém, quer dizer, não deverá ser possível viver da escrita em Portugal, não é? Mas e a publicidade eu gosto de ser publicitário. É aquilo que fazes todos os dias e não sei o quê, mas continuar a escrever também gostas muito e continuas, não é? Sim, agora tenho estado um bocadinho mais parado. Eu estava há meses que eu ando a dizer que estou ao meio de um livro, mas agora estou mesmo a meio e parei-o a meio, porque agora vai entrar a Feira do Livro, essas coisas todas. As promoções todas, lançamentos. E portanto parei um bocadito, mas é para continuar. O Magoito é a tua escapatória de vez em quando? A praia. A minha casa não é em Magoito, mas é muito perto. Mas é Sintra também, algures? É em Fontanelas. Sim, também, foi a aldeia onde o Virgílio Ferreira teve casa até ao fim da vida. E ainda a casa dele é muito perto da minha, por acaso. O pior é o clima lá, há muitas manhãs submersas. Sim, um pouco. Ainda bem, porque... Porquê? Porque assim há menos turismo. Também. E portanto aqui eu ainda consigo ter algum sossego. E Fontanelas já é parque classificado, parque cultural, parque natural da humanidade. Eu não sei. A Sintra paisagem cultural, pronto. Sim, inclui a serra e as construções e a paisagem, sim, não é? Não faço ideia se Fontanelas for parte disso, mas como é o Penedo e começas de uma aldeia lindíssima. Sim, fantástico. Esse é mesmo na serra. Faz parte, pelo menos, do Parque Natural Sintra-Cascais, não é? A Helena Roseta apresentou este livro então dia 15 de maio, ali no BEMAD, não é? No Berardo Museu de Art Deco, lindo. Que em Alcântara, simbolicamente, debaixo da ponte. Foram as pessoas que estiveram debaixo da ponte mais felizes que... Foi literalmente debaixo da ponte. Portanto, é um retrato muito curioso. O tema, no fundo, é esta construção da ponte sobre o Tejo. Engraçado, eu tive como já tinha dito antes da conversa, fui aluno do Edgar Cardoso, que falava disso, um bocado zangado com o Salazar, porque eu fiz um projeto extraordinário. E tu viste esses projetos? Eu não me lembro do projeto. Eu fiz um projeto para a ponte, mas ele quis fazer um negócio com os americanos. Dava jeito de fazer um negócio com os americanos, com a Union Steel, não sei o quê. Aquilo foi um concurso que concorreram... E acho que houve 4 propostas que foram analisadas. Sim, 3 ou 4. Eu vi-as todas, quer dizer,
desenho, não é? Mais para a esquerda, mais para a direita, elas não andavam muito longe umas das outras. Esta acho que nem sequer era a mais barata. Mas era com quem dava jeito de fazer o eles negócio. Tinham financiamento também, garantiam financiamento. Os americanos ajudavam, pois foi. Era o BNU, o Nacional Ultramarino, e depois havia uma grande americana. Exatamente. Portanto, construir uma ponte, e quando começava uma guerra, no fundo, a ideia do livro também nasceu da tua sogra, que tinha vivido num pátio, no Beato, um destes pátios operários, não era? Uma da aldeia dessas... Sim, era um pátio, não interessa, eu não vou dizer o nome do pátio. Não digas, mas era naquela zona, junto ao rio, pronto. Sim. Mas onde havia a vivência do pátio lisboeta? Que era... Havia muitas dessas pessoas. São autênticas aldeias. É? Sim, porque... E a minha mulher contava-me N histórias, não é? De personagens muito curiosos. Havia um anão que andava no circo. Quer dizer, hoje em dia, só isto que eu acabei de dizer é o suficiente para eu ser cancelado. Mas na altura havia um... Mas é tema de romance. Sim, completamente. Havia um senhor nesse pátio que era anão e a profissão era artista de circo porque era anão. Hoje em dia isso era sim, era louco, não é? E não podias dizer não, tinhas de ser de estatura desafiante. Exato. Mas quer dizer, ela contava-me, de vez em quando contava, e depois os nomes tinham muita graça. As alcunhas e... Sim, e aquilo começou-me a interessar e a história nasceu aí. Estas histórias das pessoas que viviam naquele pátio, num pátio das cantigas autêntico. Sim. E depois em cima disso veio a ponte e depois a guerra e tudo mais. Tu já tinhas um rascunho no teu computador, não tens 2 ou 3, deste Pés de Barro, não se chamava assim, eu sei que o título foi das últimas coisas escolhidas, mas já falava muito da ponte e a ideia era a ponte, ou a ideia primordial, isto dos pátios lisboetas e das conversas nos pátios? Começou, o primeiro rascunho era o pátio e a ponte. Sim. E o pátio já seria em Alcântara, ficcionalmente já seria em Alcântara. Sim, porque aquelas pessoas, aquelas personagens, para mim só faziam sentido nos anos 50 ou 60, o que fosse. Aquela vivência... deslocadas depois na vida real. Eu se fosse contar aquela história nos dias de hoje não tinha a mesma graça, não é? Sim. Porque há telemóveis e há uma tanta claro. A vivência não é a mesma, não é? É extraordinário. E depois os clubes, o Atlético Clube e o Bolonenses, que era o máximo. Sim, aquilo era uma rivalidade visceral. Por cima, o Américo Tomás foi presidente do Bolonenses. Pois foi. Eu fiquei com a ideia que tu mostras lá do Américo Tomás, queria a força, ia lá muito visitar as obras e não sei o quê. Eles chamavam-lhe o guarda-fitas. Exatamente, isso era o meu tempo, era o presidente quando eu nasci, era eu. E depois queria muito que, se calhar, que a ponte tivesse o nome dele, tu ensinou-nos isso um bocadinho. E o Salazar nada, não queria sequer que a ponte se chamasse com o nome dele. Não. Nem discursaram, nem um nem outro discursaram na inauguração. O Salazar, eu sou a última pessoa que vai fazer aqui um elogio a essa criatura, mas pelo menos esse se fizer algum, faço-lhe esse. Ele não tinha... Mesmo politicamente incorreto não tens problema. Mas não quer. No sentido em que não quer, sobretudo hoje, depois do que aconteceu recentemente. Não quer de maneira nenhuma. No nosso plano eleitoral. Pelo contrário, não há nada para elogiar ali, mas sim, ele não tinha essas pretensões a ter o nome na ponte. O título, a gente leu o título, Pés de Barro, está a 2 palavras do fim, na última linha, é extraordinário. Vem esta expressão, ter pés de barro, quer dizer, tem uma fraqueza pouco visível, num grande conjunto que à primeira vista até é muito emocionante e invencível, mas depois tem pés de barro, isso é uma coisa que vem na Bíblia, ainda por cima. Sim. A história do Nabucodonosor, não sei. Sim. Portanto, na década de 60 trata-se também ao ponto de suspensa da Europa, no Val da Alcântara, que vai sair numa outra margem Almada. Este serralheiro de 22 anos, o Vítor Tirapicos, é onde vai viver para este pátio do Cabrinha e tal, e depois casa de um tio que faz chuteiras, um tio sapateiro. Tem uma série de personagens aqui que se metem, a Dália, esta rapariga muda que trabalha na fábrica de chocolate Regina, e por isso cheira a chocolate e o outro cheira à morte. É extraordinário, eu adorei isto. Tu que recebeste este prémio, imagino que com a chamada pediste um tempo a pensar, porque isto parece o Manuel Alegre, mas eu tenho vergonha, pode não ser, estão a brincar comigo, não estão? Tinhas uma esperança de ganhar alguma? Não.
Mas sabias que ia ficar, pelo menos finalistas querias ser, Não. porque há 39 livros publicados e só houve para aí 12 que ganharam, tu és o 13º, azar. Bem, eu tinha... eu não sou Só uma mulher, Sim, a Gabriela sim. Ruivo, foi a única mulher que ganhou em 2013. Sim. Mas ganhar não. Não, quer Oh, dizer, Nuno, agora vai à altura de dizer sim, por acaso acho que estava inscrito e estava com esperança que... Não, zero, palavra de honra. Quer dizer... Em 1123 candidatos. Vou dizer o mesmo que disse no discurso. A esperança, se me perguntam se eu esperava ganhar no mesmo sentido em que espero que o Sporting seja campeão europeu. Ou seja, é possível, mas não é vai, possível. não vai E cada vez acontecer. mais, atenção. Vê lá o que é que dizes. Mas não vai... Ou vais ser cancelado. Mas não vai acontecer, Não, não tô é? brincando. Quer dizer, é uma coisa Sei lá, que é muito... Então cá está, isso é a prova que o impossível pode acontecer. Pronto, exatamente. E foi para mim, ser finalista era incrível. Mas e quando ligaram, disseram logo, apesar que você é o vencedor? Eu não percebi sequer, porque eu percebi que era o Demos Manuel. minutos. Eu percebi que era o Manuel. Eu sabia Manuel que aquilo Alegre. ia ser anunciado aí a meia hora. Sim. Para eles Ao ligaram meio-dia, para aí, e às 11h30 ligaram. E quando ele se identifica como sendo o Manuel Alegre, eu percebi logo que era o Manuel Alegre e eu sabia que era o Manuel Alegre. Atenção, Quem ligava. isto estamos em 6 de novembro de 2024, dia em que o Trump ganhou as eleições. Foi, Não é tudo, isto se calhar é coincidência, ou não? epá, foi A bom. única boa notícia do dia. Não, eu tinha um amigo meu que fazia 50 anos nesse dia. Portanto, Ok, então vai lá. eh, Mais coisas boas a acontecer. Sim, provavelmente o meu melhor amigo fazia 50 anos nesse dia e sim, eu acordei tal como na segunda-feira, não é? Acordei em 1936, mas depois veio uma notícia que me fez esquecer esse episódio triste da essa humanidade. euforia. Exato. Sim, mas foi, quer dizer, eu percebi que era o Manuel Alegre, mas não percebi que ele me estava a ligar para dizer que eu tinha ganhado. Percebi que ele estava a dizer que eu era um dos finalistas. Para mim era uma vitória incrível, porque significava que as possibilidades de ser publicado eram grandes. Porque nem só os vencedores sim. são publicados. Acho que já há 39 que já, entre os vários finalistas. E às vezes vejo, eu por acaso sigo muito esses prémios e vou correr ler. Sim. Não gostei de todos igual, confesso, todos ganharam. Mas na maioria gostei, mas alguns dizem finalista do Prémio Leia. Pronto. Às vezes são romances muito bons que eu acho que este é que devia ter ganho. Pronto. Isso acontece. Pronto, essa A era ideia uma era ser publicado, não é? Isso é que era a ideia. Não? Sim, Mais importante. a ideia era ser lido, não é? Porque Sim, claro. ser lido por alguém Claro. da Leia que tivesse interesse em publicar o livro. Nem nos meus sonhos mais selvagens podias. Para chegar à versão final não foi fácil. Tu dizes que deixaste uma versão, primeira versão quase terminada para o lixo. Sim. Estava cheio de problemas, porque estava um patchwork, quiseste meter tudo. Tudo. Eu cheguei a meio e percebi, não é nada disto. Não pode ser isto. Porque eu começava a história muito antes. Lá está, queria meter uma data de coisas. Sim. Começava a história em 1960, ou coisa que o valha. Então não é muito antes, 60. Sim, mas As obras começaram em 72? Ele era muito mais novo. Ok. Antes do roubo. Sim, não havia roubo. Pois, está bem. Ok. A Dália era uma personagem secundária. Não era sequer A protagonista. muda, sim. E de repente ia, se calhar a meio, um pouco mais de meio. Isto não tem pés nem cabeça. Mas agora vou ter que chegar ao fim. Agora vou ter que chegar Rematar. quase ao fim para perceber o que é que não está bem. Depois a seguir vou reescrever tudo, mas coisas que eu vou aproveitar. A tua editora, então, a maravilhosa Maria do Rosário Sim, Pereira. maravilhosa. Tu, depois de chegares e quando entregaste já um possível manuscrito e candidato, ela ainda te fez muito mais cortes, ou não? Ela é ótima. Não fez. Não? Fez muito pouco. Então é bom sinal, olha, milagres. Fez, segundo ela, muito poucos. Ainda bem, pronto. Eu É sinal confio- que era bom a matéria-prima. Sim, eu confio no que ela diz, não é? Porque ela pode alterar muito. Mas é um papel do editor, eu acho Claro muito que bem. sim, mas Olha, vai mais por aqui, ou vai mais por ali. Sim. Mas eu estava completamente. Aliás, eu disse isso na primeira reunião que tive com ela. Disponível e aberta nas suas mãos. Faço aquilo que mandarem, não é? A construção de uma obra-prima. E não estou a falar da ponte. Ajudou muito para a versão final a escolha destes dois personagens, o Vítor e a Dália. Ajudou muito, eu acho que sim. Pronto, eu acho Mesmo. sim, eu tinha dúvidas na protagonista, depois acabei por me colar um bocadinho, fui buscar Ao Steinbeck. Sim, fui buscar o Tom Joad do Steinbeck, Das Vinhas da Ira, não é? sim, John que Steinbeck. provavelmente o livro da minha vida. E apeteceu-me ir fazer uma espécie E não de tanto a homenagem. Belimunda, há quem te acuse de ser... Eu não, Sim, não é acusação no foi uma sentido de acusação. ele está inspirado. Até o esquema do livro é parecido com o Memorial do Convento. Portanto, Pois, eu quando li, confesso, nunca achei que engraçado, é a linha do Saramago, esta coisa dos heróis são
anónimos que não têm nome e que aqui passaram a ter, e vamos contar a história com base nesta gente. É o Baltazar e a Belimunda, faz conta. No teu caso é o Vítor e a Dal. Isto achei parecido e gostei, achei muito bonito. Eu não interpretei como... Mas não é igual, a escrita não é igual, nada é igual. Mas eu não interpretei... Mas Garreal achou que foi... Eu não interpretei como uma crítica, interpretei até como um elogio. Foi uma coisa que me honrou bastante. Eu também acho que a partir do momento em que há um livro, ou há 2 livros sobre obras públicas do regime, gigantescas, embora separadas por séculos... Esta foi a última obra do Estado Novo, claro. É difícil, se calhar, fugir a essa comparação, eventualmente. Mas a Dália era uma personagem secundária. Fugiste da tentação fácil que seria fazer do protagonista um antifascista nato, revoltado contra o regime, não sei o quê. Fugiste disso e eu achei que foi muito inteligente. Não foste atrás vamos fazê-lo contra o regime. O povo português não pensava no... Não, esse livro já foi... Não sei se esse livro já foi escrito, mas esse tipo de história já foi contado muitas vezes. E de facto é isso. Eu acho que a maior parte das pessoas era um bocadinho... Tal como hoje, não é? Sim, estão um bocadinho aliadas. Estão revoltadas e por isso acontecem descalabros às vezes. Eu não sei se quer falar muito sobre isso, porque eu estou mesmo agoniado com aquilo que aconteceu. Sim, portanto, eu sei, mas não vamos descer o tom. Mas tens razão, pronto. Mas está a sempre verdade nas é nossas essa. mãos agora, não é? Eu não queria fazer, eu não acho graça nenhuma a protagonistas e a personagens que sejam exemplos de virtudes. Eu acho que isso não tem muita graça. Tem muito mais graça um tipo que está cheio de problemas para resolver, não é? E que não é herói nenhum, não é? Achei que foi um toque de mestre esta Dália ser a muda, os com que ela comunica, é extraordinário. Isto eu não sabia, por exemplo, que a LGP, esta linguagem gestual, tem sido até proibida no antigo regime porque acharam que podia estar a comunicar coisas contra o regime e ser clandestinamente dizer coisas que não deviam, não fazia ideia. Toque de mestre, o homem que ensina o protagonista a ler é que está a aprender a desler porque está a ficar com senilidade ou com demência ou Alzheimer ou o que fosse. A Adélia Fadista, o tio Artur Sapateiro, o Lúcio da Tasca, que repete tudo. Eu acho isto, o Guarda Noturno, vais buscar assim umas figuras extraordinárias, mas falas de temas, de violência doméstica, está ali, as coisas encaixam muito bem. O Pido que cheira à morte e a mulher que cheira a chocolate, isto é extraordinário. A tua pesquisa com a Seara do Vento, por exemplo, com o Diário de Lisboa, com os jornais que estão online, com o arquivo da RTP, o Gabinete de Estudos Eolociponenses, tu descobriste, não sabias, este é o Palácio de Boa Sejura, aquele em Benfica, que foi uma ajuda preciosa, não é? Sim, foi. Vale muito a pena passar lá. Sim, vale. Sobre a história de Lisboa e dos bairros. Sim, sobretudo isso, sobretudo a parte bem de Alcântara. Mais comunitária, mais... E mesmo a parte de arquitetónica de Alcântara e havia trabalhos feitos por alunos de doutoramentos e mestrados que falavam do comércio de Alcântara nos anos 70, das tascas. Havia um trabalho específico que falava das tabernas e das tascas e isso foi muito valioso, não é? E ainda foste para a Junta de Freguesia, àquela Universidade de Siena, qualquer coisa de Alcântara, falar com velhinhos e apanhaste alguns que se lembravam daquela altura? Ou... Pouco. Mas, por exemplo, aquela coisa do caiu uma chave de fendas do lado das obras da ponte, isso foi verdade. Isso foi uma senhora que me contou lá. A mim, uma vez ia a passar e caiu, não sei se parafuso ou uma coisa qualquer, passou-me assim a 5 centímetros da cabeça. Que vinda da obra da ponte, sim. 80 metros? Sim. Meu Deus. E eu resolvi pôr isso no livro. Claro, não, e fizeste muito bem. Mas não, as pessoas não tinham assim grandes memórias. Mas se calhar, quer dizer... Isto foi há 60 anos, não é? E não é essa a questão. Eu tinha 18 ou 19 anos quando fizeram a Ponte Vasco da Gama e se me vierem perguntar como é que foi, não faço a mínima ideia. Lembras-te da feijoada? Lembro da feijoada que foi um anúncio. Eu sou publicitário. Mas não é teu? Não. Pois, está bem, mas tu e toda a gente comeu ali. Olha, não apanhaste ainda nenhum feedback de verdadeiros trabalhadores que tinham estado nessa obra? Não, ainda não. Mas ia ser curioso falar com alguém que tenha estado nestas equipas, neste exército. Tenho algum receio que me digam, amigo, não foi que é ficção, tu dizes desde o princípio que é ficção. Tenho algum receio nesse sentido, não é nada disto. Há esta outra pesquisa importante, esta Ponte Inevitável, do arquiteto Luís F. Rodrigues, que a Guerra e Paz editou há quase 10 anos, e de facto a ponte era um sonho que já vinha há 150 anos, não é? Do engenheiro Miguel Paes, em 1876, que era suposto fazer uma ponte de comboio entre Lisboa e o Montijo, e depois... outra coisa que tu lembras, tiveste a ver o vídeo da inauguração, as peças do Fernando Peça, passa o plenário. É uma peça extraordinária que explica com uma maquetezinha. Ele tem uma maquetezinha que explica... Que ainda existe, aliás, está lá a exposta, deve ser essa. Sim, ele explica
no vídeo, não é? A partir grande, claro, como é que os caixões encaixavam. Giro. E depois esses vários projetos, também, que é giro também perceberem os vários projetos que houve, inclusive um do Seyrig, o francês que abriu a empresa do Eiffel, também tinha um projeto para ali importante, e ele depois acabou por construir o Dom Luís I, no Porto. Ganhou nesse concurso ao Eiffel, ele próprio ganhou. Os vários projetos que houve, até em 1937, então inaugurou-se em 1937 a Golden Gate, em São Francisco. A nossa ponte, a deles é maior. Eu no livro falo da Golden Gate porque é aquela que toda a gente conhece. Sim, mas na verdade, da mesma cor, ainda por cima. Sim, a nossa ponte não é parecida com a Golden Gate, é parecida com outra, cujo nome eu não me lembro. Okay. Noutro sítio, o modelo da nossa não é da Golden Gate, não me lembro, tá bem, não me recordo. A única coisa que é igual é porque é uma ponte suspensa, chamada ponte suspensa, este sistema do tabuleiro pendurado. E tu sabias que há uma ponte que dizem, não é, mas dizem que é um ensaio da ponte sobre o Tejo, ali no Hervedal, no Alentejo, em Madeira. Não fazia a mínima ideia. Igual à ponte sobre o Tejo, mas com 20 metros, pequenina, e que é exatamente ponte suspensa, 2 pilarzinhos, em Madeira toda. E andas por cima, atravessas a pé, um lá para o outro, nas calmas, que é muito pequenina, e depois sempre que há amigos meus de lá dizem, não, isto foi um ensaio para... Eu, está bem, ok. O que eu olho em aço não tem nada a ver com esta, mas está bem, ok. Vamos fingir que foi. Então as obras começaram em 62, acabaram 6 meses antes do prazo, extraordinário, sem derrapar os curtos, acho que não, nada. As vantagens da ditadura. 2 milhões de contos custou. As vantagens da ditadura, não é? Exatamente. Não há greves, não há nada. O contrato tinha 10 mil páginas, 5 mil de desenhos, 100 volumes de estudos e ensaios. Imagino que isto seja verdadeiro. Sim. Quer dizer, pelo menos, a fonte onde eu fui buscar. Há uma coisa que tu dizes na página 75 que é: venha de lá o terremoto, que é o lugar mais seguro de Lisboa, é sobre este tabuleiro. Sabes que eu ouvia isto nas aulas de engenharia, na cadeira de pontes. Sim. Dos lugares mais seguros de Lisboa, se houver um terremoto, é no tabuleiro de pontes sobre o Tejo. Aquilo que está solto é suposto abanar, mas não arrebentar e não cair. Segundo aquilo sempre que eu li, é isso. mesmo o mais seguro, não é? E este graça estar aqui, plasmado na... Estás a ver, aqui não te falhas, aqui está certo. Sim, porque houve um terremoto nessa altura, não é? Que eu falo até no livro. Isto não me lembrava. Sim, há um sismo, não é? Houve em 69, lembro. Sim, houve um grande, não é? Em 69. Mas acordei, com a cama a abanar. Mas uns anos no início da construção, está no livro, no início da construção da ponte, não sabia. Em 62 ou 63, há um sismozito. Sim. Adorei aquela coisa que tu dizias, não. Eu até nem sabia como é que achava que tinham sido mergulhadores, tinham feito as fundações. Isto acho que é entre as maiores torres da Europa, eram na altura, estas torres, estes seus pilares grandes, o maior arco suspenso das pontes da Europa, a viga contínua mais comprida do mundo, a fundação mais profunda do mundo e o maior vão projetado para tráfego rodoviário e ferroviário. Embora o ferroviário só tenha sido depois ao virar do ano 2000. Mas ela foi construída a pensar no comboio. Pois foi, já tinha todos aqueles encaixes para vir depois do comboio. Não fazia ideia. A ideia era essa. Não fazia ideia que se fazia... foi reforçá-la. Puseram mais um cabo. Um cabo, exatamente. Eu não fazia ideia que se fazia uma coisa dessas sem levar pessoas ao fundo. Não é? Não percebo nada de engenharia. Exato, mas é isso. Tiveram por aquelas proteções, a água deixou de entrar ali e depois ali é que foram em seco, lá ao fundo. Foram afundando. É impressionante. É absolutamente impressionante. Nem eu próprio sabia, aprendi imenso. É incrível. A forma como aquilo foi feito, de facto, é incrível. O Salazar não discursou na inauguração, ele tinha 77 anos quando foi inaugurado, a maior obra do Estado Novo. 2 anos depois ele cai da cadeira lá no Forte de Santo António. 2 anos depois, que foi acabar com ele, uns anos depois. Mas foi 2 anos depois, quer dizer, foi a última grande obra que ele teve e que inaugurou. E depois há os pormenores, é interessante, fui ler os pormenores muito curiosos. O primeiro condutor que pagou portagem ali na segunda-feira às 2h30 da manhã, quando havia uma fila de 5 km de carros para passar, foi o Sr. Bernardo Leonel Fernandes, que recebeu um álbum comemorativo. Nem sei quanto é que era portado. Foi entrevistado agora, quando a ponte fez 50 anos, ou coisa que o valha. Ainda existia o Sr. o Bernardo Leonel Fernandes? Foi entrevistado. E foram grandes festas. A Amália cantou, e o do Ouro Negro, e houve touradas, e fogo de artifício. Segundo parece, havia excursões do país inteiro. Na tua escrita, Nuno, só a Paula, a tua mulher, é que viu o livro no fim, quando acabaste. Não, quando lhe mostraste a meio, nem ias contando coisas, ou ias? Não, ela só leu no fim uma versão ainda não final. Okay. que eu depois ainda alterei. Tá bem. E depois, ainda antes de entregar para o concurso? Sim. Okay. E depois houve mais 1 ou 2 amigos que leram. Um deles é escritor, é o Marco Pacheco, que além de publicitário também é escritor. Arrisca na ficção? Arrisca e ganhou o prémio Cristina Bessa Luís. Boa. Portanto,
ele também leu e também fez algumas sugestões que implicaram algumas alterações no livro, portanto, e depois a Maria do Rosário, apesar dela dizer que quase não mexeu, o livro ficou muito melhor, não é? Claro. Sim, mas ela é maravilhosa. Mas tem que ter uma matéria-prima boa, senão não é, não conseguia fazer maravilhas mas, se o que ela tivesse em mãos não fosse. No remate ninguém fala sem spoiler nenhum, tu tiras o tapete às pessoas, o que é extraordinário. Tu gostas que as pessoas te critiquem, até para te corrigir, como tu dizes, mas até agora tem sido muito, muito unânime a tua... Sim, tirando para aí um ou dois ok, já recebiste 8 mails. Sim, para aí... Não, isso ainda não, mas tirando um ou dois votantes do Chega que coitaditos, eles nem em português escrevem, não sei se tem polegar oponível, mas o senhor escreveu assim uma coisa que eu não percebi o que é que ele queria dizer. Por falares de Ponte Salazar? Basicamente que eu vivia à custa do Estado. Não sei porquê, mas eu era um escritor que vivia à custa dos impostos do Estado. Eu nem escritor sou, mas... Pois, olha, e pelo contrário, dizes, não vou ser escritor, eu sou publicitário. Se o Estado me quiser sustentar, eu estou disponível. Como é que é agora a pressão do segundo livro? Estamos a terminar, Nuno. Pressão do segundo livro. Está a meio, já ouvi dizer então. Sim, eu não tenho pressão nenhuma porque tudo o que vier para mim é lucro, é ganhar, okay. Não é? É lucro no sentido de tudo o que vier é bom, não é? Eu já consegui uma coisa que nunca imaginei conseguir. Portanto, se não consegui mais nada, já foi... Como o Rui Conceiro, foi a descoberta que eu fiz há uns anos, este editor também, da Porta Editora, para mim foi a revelação na escrita e na ficção e no bem escrito e que história tão gira. E já editou o segundo romance, também extraordinário também, é incrível, e é só isso que eu te desejo também. Venha um segundo também, pelo menos tão bom como este, porque de facto entretive muito a ler. Eu estava a dizer há bocado, não sou nada um leitor muito voraz de velocidade, mas amei o livro, gostei imenso, li-o num instante, mas eu também gosto de engenharia, venho desta área, portanto Pontes é muito comigo e portanto gostei imenso. E agora temos um novo Papa, um novo pontífice, Pontes é a palavra de ordem e agora é Pontes. Fazer pontes é muito importante. Eu tenho um amigo engenheiro que me diz, não sei se é verdade, mas deve ser, tenho um amigo engenheiro civil que me diz que em engenharia dizem que as pontes são as obras de arte. Mas não é engenharia civil, chamam-se obras de arte. Okay. Obras de arte, é mesmo. Porque não é qualquer um, não é qualquer engenheiro que as faz. Exatamente. Aqui, de facto, obras de arte chamam-se isso, e também viadutos nas autoestradas são... A autoestrada Lisboa-Porto tem 18 obras de arte. Pronto, é um nome técnico, não é necessariamente para ser uma coisa para o Louvre. É o mesmo nome técnico. Sim. Obras de arte. E, de facto, esta tua obra é uma obra de arte. Obrigado. E fala de outra obra de arte extraordinária, que foi a ponte sobre o Tejo, esta ponte de Vicente Gabriel. Quero agradecer muito a tua disponibilidade. Eu sei que agora vais entrar já estás em plena voragem de entrevistas. Sim, amanhã vou ter, depois na sexta também, no sábado vou para a Guarda, para a Feira do Livro, que é o Guarda Livros. E depois vais estar aqui também na Feira do Livro em Lisboa, que começa já em junho. Vou estar em 3 dias, 7, 15 e 22. Na zona da Leia, sim, vamos estar atentos. Sim. Muito bem. É pena já ter tido a tua melhor entrevista, ter sido já hoje. Mas pronto. Melhor. A partir de agora é sempre a descer. Nuno Duarte, muitos parabéns. Obrigado. Mantém-nos entretidos, mas continua a escrever, não pares, que tu és muito, muito bom naquilo que fazes. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado eu. Obrigado.